Bem-vinda, Chaline, linda, Obrigada. maravilhosa. Hoje a gente tem tanto assunto para conversar. Ah, meu Deus, Bastante. que coisa boa. Gente, para quem não conhece, que eu acho muito difícil, já que ela é um estrondo na internet. Bom, Chayenne tem um grande dom, tá? Que é o dom da vidência, não é isso? Exatamente. Desde os meus Exatamente. 7 anos, eu tenho esse dom da vidência e da clarividência, tá? Então, eu consigo prever o futuro. Chega a ser uma coisa meio que assustadora para as pessoas que não conhecem. Inclusive, muitas pessoas, elas têm muito preconceito, porque elas falam assim que vidência não é coisa de Deus, vidência é coisa do demônio, e bem pelo contrário. Antigamente, até na questão da Bíblia, tinha muitos apóstolos que eram médiuns, porém as pessoas não veem desse jeito, né? Exatamente. E a primeira carta de Jesus, de Deus para Messias, foi psicografada. Né? Exatamente. E as pessoas, elas têm muito preconceito por conta de achar que adivinhar não é de Deus. E, às vezes, adivinhar algo previne. Por exemplo, aquela jovem que desencarnou, a Luane. Eu avisei ela um ano antes. Iria passar um recado, porém ela não me deu ouvidos, infelizmente. E eu também não julgo ela, porque muitas vezes pode ser que era o momento dela, mas eu tentei, né, fazer o meu papel de médium e avisar, porém não consegui evitar. Qual foi essa história? É assim, essa jovem que morreu ontem com um tiro, não sei se você viu no Rio de Janeiro, Luane Jardim. Então, no dia 23 de maio de 2022, eu mandei para ela um olá, deusa, que eu precisava conversar e passar um recado, e faz um ano que eu estou seguindo ela. Só que mandou uma mensagem automática para mim, quer dizer que não viu ou talvez não quis dar atenção. E ela faleceu no ano de 2023, no dia 21 de maio, quase que um ano depois, inclusive na mesma hora que foi mandado a mensagem, o direct. Então é bem assustador, assim, sabe? Porque eu não quero, eu não gostaria de ser assim, eu vou te falar a verdade. Gostaria de ser modelo, gostaria de ser médica, jornalista, qualquer coisa, menos vidente, porque tu carrega um peso tão grande, tu tem uma responsabilidade sobre as pessoas. E as pessoas te admiram muito. Eu tenho, assim, ó, 50% das pessoas que me odeiam, mas que me odeiam mesmo, e tem 50 pessoas que me amam e me amam mesmo. Por quê? Porque elas conseguem ver uma luz, uma verdade, sabe? É um ame ou deixe, né? Ou é um ame ou odeie, na verdade. Exatamente, né? É isso mesmo. Bom, mas você, além disso tudo aí, que nós temos história para contar, você é estudante de artes cênicas, reikiana, aromaterapeuta, digital influencer, empresária, escritora, CEO do curso Borboleta Milionário, curso que ergueu diversas mulheres fazendo um despertar para se tornar grandes empresárias, sem nunca esquecer da humildade. Isso é muito importante. Sem nunca esquecer da humildade. Cartomante, taróloga, bombeira civil. Sim. Que legal! Eu sou formada em bombeira civil. Que legal! Técnica em enfermagem, vidente, clarividente e tudo mais que você possa e queira fazer, não é verdade? Exatamente. Gosto de cantar também. Inclusive, eu vou gravar um hino gospel. Ah, é? Que maravilha! As pessoas, elas acham muito peculiar porque eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Eu sou adepta a todas as religiões. Eu costumo dizer que Deus é um só. Exato. E você precisa amar a tua fé, amar as pessoas assim como Cristo fez. Acredito muito em Deus, no Messias, mas respeito todas as religiões e sou entendida de todas as religiões. Só que tem uma coisa que eu vejo muito e que eu acho muito ruim hoje em dia, é o preconceito das pessoas perante qualquer coisa que se denomine religião ou opção sexual.
E isso as pessoas não evoluíram nada. Isso me preocupa, porque já veio doenças para mostrar que não é assim, já veio milhares de outras coisas e não resolveu e não adiantou, né? Pois é, Chaline, a gente vê que o mundo não está evoluindo, né? Nem E um já pouco. e pós-pandemia, parece que as pessoas ficaram mais agressivas, mais Elas ficaram mais doentes. agressivas e também mais materialistas. Por exemplo, assim, é aquela coisa assim, instinto da sobrevivência. Eu quero passar por cima de ti para ser melhor, eu preciso ter mais dinheiro que você, eu preciso ser mais famoso que você. E as pessoas se perderam, se deslumbraram. É bom o dinheiro? Eu, inclusive, sou uma mentora de prosperidade, gosto muito de falar da lei da atração, do jeito que eu aprendi e tudo mais. Só que eu também sou aquela mentora que gosta de mostrar que o dinheiro não é tudo. Até porque, olha um exemplo, a vida desta jovem ali. Ela morreu, simplesmente acabou tudo. Acabou o dinheiro, acabou a fama e acabou tudo aqui, né? Mas lá tem um recomeço. Mas eu digo assim, não adianta de nada a ganância. Não livra a gente de nada, sabe? A gente, como um veículo de comunicação, a gente vê muito isso. A gente se depara com pessoas que estão muito egoístas, que querem subir atropelando qualquer outra, querem subir atropelando. Isso é muito triste. Eu tenho, como eu tenho em mim, eu tenho alguma coisa de sentir, sabe? De sentir quando uma pessoa não é legal, quando uma pessoa não Na é. verdade, você tem um mentor mais velho, tá? Eu vejo ele como um índio. Ele te orienta e te dá instrução. Então, tu pode ser uma pessoa bastante justiceira. Isso é muito bom. Que bom que você fez isso, porque eu sinto muito quando as pessoas simplesmente não têm o que dizer, elas querem se aproveitar. Então, é E não muito existe. complicado para a gente que está numa situação como a sua, que é de fama e no meu caso, de ter um veículo que expõe famosos, né, que expõe de uma maneira boa, graças a Deus. Então, você percebe que isso acontece com você também, né? Muito. E eu acho assim, ó, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, o porquê que a pessoa precisa maltratar o ser humano para se sobressair, né? Exatamente. Tipo assim, ó, por exemplo, vou conversar contigo porque tu é famosa, então eu não vou te dar atenção, eu vou ser nojenta, eu vou ser arrogante. Gente, isso aí fica deselegante, fica chato. As pessoas têm que te amar pela tua conexão, a conexão que tu tem com elas, a simplicidade. Ninguém suporta a pessoa nojenta, essa que é a verdade. E vem cá, a gente você falou em 50%, você recebe críticas diariamente. Críticas Daquela duras, pessoa, críticas bem. duras. Eu imagino que também, sem querer te cortar, mas já cortando, eu imagino também, são daquelas pessoas que são muito religiosas e querem mostrar que não, o que você faz é bobagem, charlatanismo. Tá. Eu acho que o mundo é todo coligado, todo espiritual. Para mim, o mundo é todo espiritual e não é nada do que as pessoas falam. Só que tu sabe que assim, ó, eu não me importo com haters, né? Eu nunca me importei com isso. Até as pessoas dizem, meu Deus, como é que tu aguenta, criatura? Não sei como é que eu aguento, eu acho que é Deus, sabe? Mas os comentários são, tipo assim, ó, horríveis. Tu vê que a pessoa é maldosa mesmo, que ela pode te fazer o mal. E eu fico só emanando luz. Não que eu seja uma santa, até porque eu sou ariana, então eu sou bem brava. Mas eu procuro pensar que uma pessoa que tá falando isso, ela quer atenção. É só isso que ela quer. Eu acho. E engraçado, sou de Ares também. Tu é de Áries? E Que sou dia? 25 de E eu março. dia 26. Ah, que maravilha! Vamos comemorar aniversário junto. Meu Aí no Deus, Sul, aqui em São Paulo. Você mora onde? eu moro em Erechim, Rio Grande do Sul. Erechim. Nunca quis sair para vir para São Paulo, para nada disso.
Eu vou sempre para São Paulo, mas assim, mudar eu não tenho esse intuito, porque eu gosto do interior. Ah, tá. Eu vim de Vitória. Olha só, mas isso é problema meu. A entrevistada é você. E aí você se aventurou também e na carreira de atriz. Isso. Na verdade, eu Começava vou te assim, dizer, é um sonho meu. Eu converso às vezes com essas pessoas que produzem novela, enfim. E uhum. eu tenho muita esperança de um dia ser chamada, mas não que esse seja o meu objetivo principal. O meu objetivo principal é a vidência, mas eu gosto muito de atuar. Eu já me Sim. vi em outras vidas e eu fazia algo com artes cênicas, então eu acho que por isso que eu tenho essa vontade de atuar. Gosto bastante. Olha aqui, Charlene, me fala uma coisa, amiga. Você viu suas vidas passadas? Todas, todas. Ai, meu Deus, que impressionante! Eu adoro isso. É bem difícil de ver, porque eu fui João Apóstolo, o evangelista, que ajudou a escrever a Bíblia. Então, eu digo assim, ó, até vou fazer uma previsão aqui agora, para ficar gravado, né? Que quando eu ficar conhecida de verdade nos 4 cantos do mundo, vai ter um segredo sobre mim revelado que vai chocar bastante gente, bastante pessoas. Até mesmo pessoas que duvidaram pela forma que eu me visto ou pela forma que eu reencarnei como mulher. Então, é bem chocante a minha evidência. É um dom que vai trazer bastante questionamento e eu já até previ que as pessoas vão querer me estudar. Algo que eu não vou deixar, com certeza que não. Menina, que medo que dá desse futuro aí, porque você vai enfrentar pelo que você está me dizendo, você vai enfrentar uma barra, né? Muito, muito. Vai ter E que as ser... pessoas, elas querem provar de todas as formas que não é verdade. Elas querem, mas elas não vão conseguir. Nossa. Como é que foi aos 7 anos de idade você começou? Você sentiu medo? O que você sentiu? Ataques de nervos, tá? Eu Uhum. senti bastante ataques de nervos, de ansiedade. Eu via coisas e não sabia o que que era. Aí, meu pai e minha mãe eram evangélicos e na Bíblia, como você sabe, tem aquela parte, né, que diz que Uhum. interpretaram errado, então eles não sabiam como me ajudar. E eu já via mortos, conversava com os espíritos como se fossem pessoas. E aí as pessoas começaram a achar que eu tava ficando fora da casinha, né? E aí isso só aumentou dia após dia. Com 15 anos eu tive uma crise muito forte, onde eu fiquei três dias sem saber meu nome, sem me conhecer por causa da minha mediunidade, e depois daquilo nunca mais parou. Olha, isso foi se repetindo, até que você passou a se aceitar e passou a dividir isso com os outros. Que aceitar, a gente não se aceita, é mentira. Quem diz que Não. é. Não, porque a gente questiona Deus, por que eu? Porque eu, Chaline, aqui do interior, lá das grotas, que fui escolhida para passar por tudo, porque não é fácil, sabe, guri? Tu é julgada por tudo. Tudo que tu possa, tu é julgado, que tu não possa, também tu é julgada. Então, não é fácil aceitar. É como se tu fosse uma mutante e tu tem que aceitar que tu não é diferente, que tu não é igual às pessoas e ponto. Você é diferente, sabe? É bem Uhum, difícil. uhum. Eu fico imaginando que é realmente bem complicado isso. Agora, e você diz aqui, como uma boa ariana, você concilia seu tempo entre família e trabalho. Eu só O vou seu ajeitar aqui um pouquinho para não ficar torto, tá? Peraí, que a minha mão vai cansar. tá. Aí, tá bom, vou servir um chimarrão. Você concilia seu tempo entre família e trabalho. Seu Isso, trabalho seu trabalho te consome grande parte muito. do Por seu exemplo, assim, ó, tempo. eu acordo, eu tomo meu café, o meu filho vai na escola de tarde, umas 11 horas ele já acorda, aí a gente dá café pro meu bebê, a gente conversa e tal, começa os atendimentos.
1h30 às 5h30 os atendimentos. Ok, daí eu faço um lanche, depois eu faço live e depois, até às 11 horas, às vezes até meia-noite, tem as entrevistas. E aí, o meu único tempo que eu tenho para descansar é à noite, e à noite eu não consigo descansar, porque eu fico vendo coisa, daí às vezes de madrugada, eu pego o caderno e fico anotando. O espiritual falou isso. Aí no outro dia eu passo. Então a minha vida é ligada no 220. Eu não paro, nunca. E o corpo? Não tem um desgaste físico? Tem, né? Eu adquiri uma taquicardia sinusal, que é uma aceleração de coração. E eu vou te dizer assim, ó, que faz 4 anos, tá? Eu já fiz exame de tudo quanto é coisa, não aparece nada no cardiologista, nada, nada, nada. E os médicos, inclusive, eles deram o diagnóstico como eu sendo um coração que tem um ritmo anormal dos outros seres humanos. E não se tem patologia, mas é um ritmo, por exemplo, o meu coração, ele fica entre 90 a 100. E é normal para mim, para o meu organismo. O seu organismo se adaptou a essa coisa. Isso se dá, você acha que isso se dá por interferência do mundo espiritual? Sim, é como se eu eu vou falar uma coisa que é bem estranha, mas é assim, ó. É como se eu fosse mudar o meu organismo para comportar a energia que tem dentro de mim. Tipo, como eu sou muito magrinha, por exemplo, eu peso 50 quilos, eu tenho 1,67. Então, o organismo deu um jeito de adaptar, né, as células, os órgãos, enfim, para comportar toda essa espiritualidade que fala de, como é que a gente fala? De ectoplasma, de todas essas questões. Senão a gente não aguenta. Com certeza, com certeza. Aí você ainda, tem um tempo de fazer, de ser digital influencer, de ser escritora ainda por cima. Quer dizer, meu Deus, eu estava lendo, eu falei assim, peraí, ela dorme a que horas? Na verdade, eu não durmo, para te falar a verdade, eu não durmo. Então, eu gosto de escrever. Tem o meu livro que está sendo lançado agora, é Meu, Eu e Mim, que eu conto a minha história desde pequena, todas as coisas ali que ninguém sabe. Gosto de fazer e-books ensinando as pessoas. Gosto de cantar, gosto de atuar, gosto de ser digital influencer pro bom sentido, influenciar as pessoas a falar de Deus, a buscar Deus. Mas como toda mulher também, a gente tem a nossa questão vaidade, né? Então, são N coisas, eu também sou mãe. E, nossa, muita coisa. Eu não tenho tempo assim, ó, pra... vou fazer uma viagem para diversão. Nunca fiz isso. Você viajou há pouco tempo, mas foi praticamente tudo para trabalho. Inclusive, agora eu vou para Florianópolis, vai ser para trabalho também. Depois eu vou para o Piauí, vai ser para trabalho. Mas um dia, por capricho meu, eu vou pegar um dia e tirar umas férias, por exemplo, com meu filho, né, que tem 5 anos. Porque precisa, né? Sim. É necessário. Mas você sabe que onde você for, eles vão juntos. É isso que eu digo para as pessoas. Aonde o ferro vai, a ferrugem vai atrás. Não tem como eu separar espíritos, fiquem ali que agora eu vou ir. Não existe isso. Vamos falar sobre alguns famosos. Ana Maria Braga. Então, a Ana Maria Braga me preocupa muito, tá? Porque eu já tinha previsto isso, vou prever de novo. Uma mudança muito drástica na vida dela, inclusive com fechamento de ciclo. É muito difícil a gente falar isso e é muito agressivo. Então, vamos falar de uma forma mais branda. Eu vejo ela desencarnando em breve, por conta de uma doença. A gente já sabe que, né, ninguém é ignorante, sabe que ela já passou por várias doenças, só que vem uma doença que o organismo não vai aguentar. E vai ser muito triste, até porque ela poderia viver mais, mas tem alguma coisa no organismo dela que está dando sinais e ela não está vendo. E me conta uma coisa, Chaline. A pessoa, às vezes, vai antes do tempo determinado? Sim, por exemplo, tá? Porque todos nós temos um tempo aqui na Terra, né? Sim. Mas, às vezes, ela vai antes do tempo determinado por uma questão outra qualquer. Isso. Que a gente... Por exemplo, assim, ó, eu sou a Chaline Grazik, eu tenho 29 anos e eu nunca usei bebida, nem droga, nem fumar, nem nada. Mas vamos dizer que eu decidi começar a usar drogas.
No meu destino estava predestinado para mim viver até os 80 anos. O que eu fiz? Eu encurtei 30 anos da minha vida. Aí em outra vida eu vou vir com uma doença e vou viver até os 30 anos só, porque foi os 30 anos que eu tirei do meu destino. Então eu vou morrer jovem. Então é bem complicado, porque muitas vezes a gente se sabota, a gente se tira. Por exemplo, se agora eu estou falando contigo e do nada eu surto e me jogo da janela. Quem é que mandou eu fazer isso? Deus que não foi. Eu encurtei a minha vida sabendo que tinha um destino muito lindo pela frente. Então, sim, a gente pode provocar a nossa morte e a gente pode provocar doenças. Quando tu fuma ou bebe, você é suicida. Você está se suicidando aos poucos. E por isso que a gente vê tantos jovens, um período curto de vida, né? Exatamente. Porque querem. Tantos amigos. E muita gente diz isso aí, que você fala mesmo, que é o tempo que ele tinha para fazer na Terra, que ele ou ela tinha para fazer na Terra. Mas vamos falar de mais famosos. Faustão. O Faustão, inclusive, eu acertei uma previsão dele, né? Que eu fui no programa do Leão Lobo e falei que ele iria sair de onde ele estava e que ele iria parando aos poucos, porque ele iria se priorizar e vai ter muitas mudanças ainda. Consigo ver um problema muito grave no estômago do Faustão, um tratamento muito profundo e ele se afastando total das redes sociais. Neymar. Também previ a gestação, inclusive quando eu previ falaram que ia se chamar vasectomia, porque deram risada de mim falando que ele tinha vasectomia, daí eu falei que não, que a moça iria engravidar e depois de 4 dias deram a notícia. O Neymar, infelizmente, o destino dele não é com essa jovem, ele engravidou ela e tudo mais, vai ter algumas complicações aí perante a gestação, mas ele não permanece com essa jovem. E como eu sempre digo, o Neymar, o futuro dele é com uma pessoa mais velha, ele vai se apaixonar por uma pessoa mais velha, que não é a Bruna que ele se encontra agora. Ah, e tem um detalhe bem importante, tá? Um sequestro envolvendo o Neymar que vai parar o Brasil. Olha, estou arrepiado. Anitta. Anitta tem 3 anos para mudar. Ela tem uma missão muito grande na Terra, tem 3 anos para uma grande mudança, e se ela não mudar, uma doença que envolve a parte sanguínea, que eu já venho falando há muito tempo, vai acometer a vida dela, onde ela pode ficar entre a vida e a morte. Ela é uma escolhida para fazer manifestações, digamos, divinas, mas ela não está escolhendo isso, ela está escolhendo o outro lado, e isso é muito, muito, muito perigoso. Eu vejo ela dando um testemunho, se ela escolher o caminho do bem, para um monte de gente falando de Deus e do testemunho dela. Silvio Santos. Silvio Santos, a gente já sabe que tem uma certa idade, obviamente que qualquer vidente pode dizer, vai morrer, vai desencarnar, enfim. Mas eu te falo com toda certeza, o fim está bem próximo. Eu vejo muitas mensagens, eu vejo a TV parando, eu vejo as filhas muito emocionadas, contando da infância. Então aproveitem o Silvio Santos, porque está bem perto do fim. Não vou falar de político, vou pular aqui um político. Porque uns podem torcer e outros não, outros podem gostar e outros não. Exatamente. Daniel Alves deu uma pisadinha na bola e aí perdeu. Eu vou te dizer uma coisa. Esse menino, ele tem o espírito da morte com ele, de suicida. Para ele sair desse calabouço, desse buraco que ele tá, ele vai ter que se agarrar com Deus de uma forma muito grande, porque senão a vida dele vai ser ceifada. Patrícia Poeta. Adoro a Patrícia Poeta. A Patrícia Poeta, já expliquei para ela, inclusive em consulta, que foi feita uma magia para ela muito forte, onde as pessoas começaram a pegar no pé dela de uma forma estrondosa. A internet é muito podre mesmo. Só que ela vai sair disso. E ela vai ser convidada para apresentar um grande programa onde ela vai ser sucesso. Amo Patrícia Poeta. Eu vou incluir aqui um nome da atualidade. Vini Júnior. Como é que é? Vini Júnior. Tu acredita que eu não conheço? O jogador. Vini Júnior.
Tu sabe a Vini data do Júnior que está nascimento dele? sofrendo esse processo todo de racismo na Europa. Tá, eu vou tirar uma carta para ele, tá? Porque eu não conheço. Peraí. Vini Júnior. Júnior, é. É Vinícius Júnior, na verdade. Carta da âncora, tá? Muitas coisas estagnadas na vida dele. A cigana me fala de uma mulher clara, tá? Prejudicando os caminhos dele, grande segredo sendo revelado, e esse menino com graves problemas, mas eu vejo a espiritualidade ao lado dele, tá bom? Porque todo mundo está penalizado, ele tem sofrido. E, inclusive, eu queria deixar aqui nosso. Mas vai ter justiça, tá? Olha, porque uma torcida inteira de um país chamando ele de macaco e trazendo toda. E eu vou te dizer, a justiça não vai ser só aqui na Terra, vai ser divina. Tu vai ver o que vai acontecer. Tomara, porque ele é um menino espetacular e está sofrendo muito, muito. Vamos falar mais? Vamos falar bastante. Vamos falar a tarde inteira, até de noite, porque eu estou amando você. Eu estou amando você. Quando você faz essas previsões, aí o pessoal, isso é lógico, né? Ah, mentira e tudo. E aí, quando as previsões acontecem... É muito legal. É muito legal. Porque elas falam assim, ó, quando eu falo uma previsão, até para mim a previsão parece absurda, mas é o que eles me passam, o que eu vou fazer? Aí quando acontece, é uma enxurrada de marcação. A Chay falou, meu Deus, era verdade, eu não acreditei. É bem legal porque as pessoas duvidam e depois acontece para mostrar que a evidência, ela é real. Não é uma fantasia, não é uma coisa tipo assim, ai, vamos chutar 10 para acertar uma. Não existe, não tem como. Eu acredito na evidência e eu acredito em tudo isso, porque eu acho que existe bons entre o céu e a espíritos terra, circulando. há muitos mistérios. Existem muitos mistérios. Claro que a gente não pode estar aqui sozinho, não é? A gente não pode estar na Terra sozinho. Claro, temos Deus e todo mundo que acredita em Deus se vê firme, mas eu acho que Deus também manda os anjinhos, manda as pessoas, manda bons E assim, espíritos. ó, na Bíblia está escrito que nós temos como se fosse como a gente fala, uma venda nos olhos. Se Deus tirasse por um segundo, nós ia ficar louco, porque nós ia ver o que tem ao redor da gente. A gente não ia aguentar. Né? E Chay, você enxerga algumas coisas. É difícil. É horrível. Não é fácil. Meu Deus, realmente é um dom que é legal, você ajuda, mas você sofre ao mesmo tempo. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham assim que eu sou só uma menina, uma mulher de 29 anos, que está fazendo o trabalho, mas que quando sai daquilo, acabou. Não, gente, os espíritos ficam ali, ó, sabe? Tu tem que tomar banho toda hora para se limpar, se aplicar reiki, se pegar com Deus, porque eles também me atacam. Eu também sofro. Inclusive, me afoguei. Olha, tu viu? Eles ficam bravos, sabe? Se revoltam. Você já teve algum processo de incorporação? Toda vez que a minha cigana vem, ela incorpora e fala. Inclusive, ela está querendo incorporar agora, mas não é hora. Numa entrevista, deixa ela ver. Deixa ela ver. Parece que a tua conexão, a tua espiritualidade está muito conectada com a minha. Aí dá aquele, sabe? Que eu acho ótimo. Pelo menos eu estou com uma energia boa com você. Agora eu queria saber o seguinte: quando você é entrevistada, quando você é chamada para uma entrevista e tudo, você aceita ou não aceita por conta da permissão dos seus eu digo guias, assim, ó, aí entra o meu lado humano. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Independente, por exemplo, se o podcast é pequeno, se não é, se é grande, se é sei lá quem.
eu aceito tudo para poder elevar a pessoa e ajudar o profissional. Mas se o meu espiritual falar, não vai. Teve uma palestra que o espiritual falou assim, ó, para mim, tu não vai. E eu falei, eu vou porque eu não vou deixar eles na mão. E eles falaram, bom, se tu for, vai acontecer tal coisa. E depois eu descobri qual era o intuito da palestra, que não era bem o espiritual. Então eu respeitei o espiritual. Então, pelo menos você respeita o que eles dizem, porque deve ter rolado na sua adolescência muita rebeldia de ficar assim pensando, pô, eu tenho que fazer tudo que vocês querem, essas coisas assim, né? Demais, eu me revoltava, brigava com o pai e com a mãe, eu me trancava no quarto, eu batia, e eu dizia, eu não quero mais ver nada, eu não aguento mais essa gente no meu ouvido. E daí o pai e a mãe acharam que eu era doida, porque vai estar falando sozinha. E foi bem difícil a minha adolescência. Porque não foi uma adolescência, né, Chay? Uma adolescência como todas as outras pessoas. Não. Você não pode se achar nunca que teve uma normalidade. Ah, foi normal isso aí. Não foi. Nem um pouco normal, não teve nada de normal. As adolescentes, as minhas amiguinhas, quando eu era mais jovem, saíam, iam pra festa, eu desmaiava nas festas, gente, caía dura nas festas, assim, do nada. Ai, era a coisa mais horrível, assim, sabe? Eu não gosto nem de lembrar. Nossa, e, bom, aí veio o casamento. Aí, com 19 anos, encontrei meu marido. Depois, com 23 anos, tive meu filho. Meu marido também é tarólogo, ele me ajudou muito, ele é muito calmo, muito tranquilo. Sim. E a gente conseguiu se ajudar, porque senão, só Deus na causa. O amigo não tem esses dons de clarividência, né? Ele tem também? O meu marido tem o dom. Ele faz meditação e de evidência. Eu tenho de evidência e de clarividência. O meu marido, ele tem um negócio muito estranho que eu me assusto muito. Por exemplo, uma semana antes do tio dele morrer, que o tio dele mora no Paraná, ele falou assim, arruma tuas coisas que eu vou viajar, o meu tio vai morrer. Só que eu não senti do tio dele, porque eu não tinha ligação com o tio dele. Sabe? Não tava nem conhecia ele. E eu disse, eu não vou para o Paraná. E ele falou, nós vamos porque meu tio vai morrer. E nós fomos, e uma semana depois, esse Tonho, que era o Antônio, o tio dele, morreu de pneumonia. Ele sente muito a passagem das almas. Isso é interessante. Ele sente a passagem. Você acha que qualquer pessoa, Chay, qualquer pessoa pode ter, por uma vez na vida, ou pode ter uma sensação de tipo, sentir que todos vai morrer um grande amigo, ou vai morrer um filho, ou vai morrer uma mãe? Porque assim, nós somos almas, né? Então, almas são interligadas de um só Criador. Somos, eu digo assim, deuses, né? Quando, por exemplo, uma parte da gente, entre aspas, espiritual, vai morrer, a gente sente. Só que as pessoas que não são tão desenvolvidas, elas não dão bola. Ah, é um cansaço, é uma dor de cabeça, é uma, sei lá o quê, qualquer coisa menos a evidência. Aí elas não se atentam. Por exemplo, assim, ó, uma intuição, tá? Eu vou sair de carro, mas o espiritual fala, não sai. E aí eu guardo o carro e vou dizer, eu senti que não era para ir. Isso é intuição. Todos nós temos a intuição, tá? O que muitas vezes as pessoas não observam é o sexto sentido que todos nós temos. A gente começa a praticar para quê? Para que se consiga entender o recado do espiritual. Eu só vou colocar carregar aqui, tá? Para não cair a bateria. Mas todos nós temos. Chay, agora eu queria que você falasse um pouco do mundo. Tá. Como é que está? Já sabemos, né? Tem guerras, mas o que você vê? Tem alguma coisa boa para ver? Meu Deus, porque né, Sudão... Nós estamos vivendo o apocalipse, tá? Isso é uma coisa que não tem como negar, não tem como tapar o sol com a peneira. Quando se fala em apocalipse, muitas coisas vêm. Pragas, doenças. Na Bíblia está escrito que o amor de muitos iria esfriar, né? E é o que está acontecendo. Pai matando filho, filho matando pai, coisas asquerosas, assim.
Só que o lado bom da moeda é que os que amam Deus, Jesus Cristo, estão se voltando a Deus de uma forma, assim, um avivamento, como eu sempre falo. Uma coisa grandiosa. Tu vai conhecer quem é Deus. Literalmente, cara a cara. E isso que é o bom. As pessoas não vão andar mais sem fé. As que não têm fé vão continuar no lodo, cada dia pior. Mas as que tinham certeza de que Deus, digamos, que iria acontecer o apocalipse, estão 100% conectados em Deus. Esse é o lado bom. Só que doenças incuráveis, guerras, tsunamis, essas coisas vai acontecer, não tem como escapar. Lá atrás, você chegou a prever alguma coisa em relação à Covid? Eu previ o Covid, eu previ a guerra que se iniciou na Rússia, eu previ a Omicron, uma doença de inicial O que ia ser derivada do tudo. Tudo isso eu previ. Nossa, deve ser uma loucura vendo tudo isso, porque você prevê e vê, Previ né? a pandemia também. E vê situações, você vê também situações, né? Eu vejo, eu sinto, eu ouço, eu interpreto, eu faço viagem astral nos lugares onde eu vejo as visões. Olha, vou te dizer que não é um negócio assim, ó, bem diferente do que as pessoas acham que é. É mais profundo, sabe? Eu digo assim, ó, que eu queria inventar um aparelho aonde as pessoas pudessem ver junto comigo. Sabe? Para te ver o que eu tô vendo. Acho que seria ótimo. Não tem como. Você pode ser como é que se diz? Quando alguém fizer algum filme sobre isso, você pode ser uma consultora sobre o umbral, sobre o astral mesmo, né? Você Exatamente. pode ser Eu consigo decifrar exatamente como é que é lá, como é que é aqui, como é que é lá no outro plano, como é que vai ser o futuro daqui 20 anos. Eu já venho falando, né, todas as lives, como é que vai ser, como é que vai se encaminhar. Inclusive, uma previsão que eu fiz e que vai acontecer é a transferência de consciência, que eu fiz essa previsão ano passado, que eu falei que as pessoas que têm mais dinheiro em outros países iriam congelar ou empalhar, vamos dizer assim, os seus familiares, e a consciência iria ser transferida para um aparelho e depois para o seu receptivo corpo. Olha, isso é uma coisa do futuro próximo, Chay. Bem próximo, 2050, por aí. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Como é que eu me vejo? Esse sono é porque é uma manifestação espiritual, né? É normal, eu fico bocejando nas lives o tempo inteiro. Eu me vejo assim, ó, mais famosa ainda, de verdade, mas pelo espiritual. Todos os fatos se concretizando, as pessoas me perseguindo bastante, tentando entender como é que eu sei, da onde que eu sei, como que eu sei. E antigamente eu também fui queimada em vidas passadas. Eu ia Nessa perguntar vida isso. eles não podem me queimar, mas eles podem me perseguir. Você já teve encarnações que você foi bem perseguida. A maioria delas. Nossa, que barra. E as pessoas te procuram muito para fazer a tal da regressão? Eu vou te dizer assim que os atendimentos, tem 30 mil pessoas na fila para atendimento. Que um isso? absurdo. É um absurdo de pessoas me procurando no direct, eu nem olho mais porque não tem como. Eu tenho 3, 4 celulares da empresa. Assim, uma coisa que é fora do limite da normalidade, sabe? Chay, me fala sobre Chico Xavier. Chico Xavier, ele é um exemplo para todos nós. Só que tem um lado do Chico Xavier que ninguém fala e que eu nunca vi ninguém falando. Ele se privou da vida pessoal, do gosto sexual, pessoal. E eu acho que ele foi uma pessoa muito feliz pelo que ele fez para a humanidade, mas ao mesmo tempo uma pessoa solitária por não ter vivido o que ele realmente queria viver. E a vida dele foi. Você acha que pessoas como Chico Xavier, ou como você, e eu considero a mediunidade igual de sua, dele, de Divaldo Franco,
Você acha que essas pessoas vêm na Terra pontualmente, ou seja, elas não têm... nessa década vem um, na próxima década vem outro, é assim que é organizado esse Eu acho esquema? assim que a gente sempre reencarna para ajudar o próximo. O nosso tem um único intuito. Eu posso vir daqui a pouco de, sei lá, de outra vidente ou de uma pastora, mas eu sempre vou ser famosa, eu sempre vou ser conhecida, porque é o único jeito que Deus achou de me mostrar para o mundo, não tem outro jeito. Para Então, que você desse o recado, digamos assim. isso, eu vou ter que dar o recado, independente do jeito. Vamos dizer que fosse na Era da Pedra, onde ninguém se conhecia, mas eu ia ser alguma coisa que todo mundo conhecia, né? Uma pessoa pública, mas naquele tempo. Então, de certa forma, todos têm que vir para um propósito, que é eu aceitei, mas tem gente que não aceita. Tem gente que vem com essa missão e barra porque não quer. E eu aceitei, eu vim e estou fazendo o meu papel. E você acha assim, você desencarna, chega lá, aí alguém diz para você, não, vai voltar, porque você tem que voltar, você tem mais mensagens para passar. É isso. É mais ou menos isso. Tipo assim, enquanto não acabar a missão aqui, não vai. Não vai. Mas também você vai ter um lugarzinho muito bom, né? Assim esperamos, né? Assim esperamos, porque tanto que você faz de ajudar, que, aliás, eu queria te parabenizar pela boa vontade de ajudar o próximo, porque é tão difícil, as pessoas não aceitam, às vezes, as pessoas não sabem que elas precisam ajudar as outras. E isso é tão importante. Tá aí, porque a gente vê a sua sinceridade, você tem milhões de seguidores, mas não é uma coisa que você. Ai, não, que, sabe, não é uma coisa de Eu ego. nunca me deslumbrei assim com nada. Eu poderia ser Não é uma muito coisa. mais deslumbrada. Porque eu tenho muitas oportunidades. Eu poderia ser. Já participei de coisas bem legais que eu poderia. Ai, só falar aquilo. Mas eu acho que o meu intuito. Porque quando a gente tem erros, né? E quando a gente começa a querer se aparecer, Deus vai lá e dá-lhe uma no meio que tu já volta pro lugar. Acontece comigo. Tem vezes que eu quero perder o foco. Aí Deus diz: não, é aqui, ó, que tu vai ficar. E aí eu sigo. E é normal, com o passar da vida, a gente ter arrogância. É normal, nós somos humanos. Mas o que a gente não pode é deixar de ajudar o próximo. Só isso. E eu acho espetacular, uma das diversas coisas que você faz, sobre as mulheres empresárias, você ajuda elas a crescerem sem nunca esquecer da humildade. Exatamente, porque eu sempre digo que eu vim de baixo, mas de baixo mesmo. A senhora na minha casa não tinha nem banheiro, para te ter uma ideia. Então, eu ajudo as pessoas a evoluir, falo muito de mulheres empoderadas, prósperas e tudo mais, mas não me esquecendo que aquilo vem de Deus, né? E que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Olha, impressionante falar com você, porque... Ai, que entrevista maravilhosa! Eu não queria terminar, Todo mas mundo antes... fala isso para mim. Que delícia! Porque a gente vê sua calma, você transmite pela internet para a gente uma calma, uma... Exatamente, eu sou bem assim, eu gosto de mostrar o que eu sou mesmo, sabe? Tô até um pouco atrapalhada, porque os arianos são atrapalhados, né? Tu viu no começo da entrevista que eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas é assim, ariano é assim, a gente tem que ser fora da regra mesmo, sabe? Os signos, você entende sobre os signos? Totalmente, Por adoro. que o ariano é o primeiro? O ariano é o primeiro do decanato, né? Porque o ariano é o mais mimado. Ele é a criança, ele é o birrento, ele é aquele que quer ser o primeiro, o pioneiro, o guerreiro, tudo. Se não for assim, ele não quer. Como se fosse uma criança birrenta mesmo. Só que ariano é muito pioneiro. Ele é muito assim, ó, profissional, esforçado. Tu não vai ver um ariano preguiçoso. Dificilmente. Não. Tudo é muito agitado, né? Ariano quer fazer 10 mil coisas Eu ao mesmo adoro meu signo, assim, ó, mas se eu pudesse escolher, eu seria de peixes.
Eu gosto de peixes, mas eu sou apaixonado pelo signo de Áries. O Áries é muito intenso, ele é muito inteligente, ele é criativo. Aquela ideia mirabolante das pessoas que fizeram maior sucesso. Anitta de Áries, Xuxa de Áries, teve gênios que eram do signo de Áries. Não que os outros não sejam bons, mas os arianos, Oi, filhote, tudo bem? Eu busquei o cachorro. Tá bom, mamãe tá na entrevista, tá? Também. Os arianos são muito bons em descobrir coisas. A mãe tá na entrevista, tá, filho? Tudo bem? Fala seu nome para mim. Fala seu nome para mim. É Isaac, diz Isaac. Isaac, que prazer ter você aqui. Meu nome é Luiz. Luiz Alberto. Prazer. Querido. Beijo, vai lá comer, amor. Queridinho. Muito fofo. Maravilha, querido. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua previsão aí para nós, por tudo que você é, pelo que você faz. É divino, é cansativo, mas é divino, é bonito. Eu que agradeço e desejo para vocês muito sucesso. Quando que sai a revista? Que eu estou muito ansiosa para ver as fotos, gente. Ela é só digital. Agora sai no domingo. Você é nossa capa do domingo. Meu Deus, não creio nisso. Eu já quero. Vai ter collab, hein? Pelo amor de Deus, aceita. A collab da Portfólio. Pelo amor de Deus, já quero. Olha, domingo eu vou convidar todo mundo para te seguir lá. E queria agradecer, gostei muito de você. Eu sei exatamente como tu é, porque tu é eu em vida, né, gente? E pede para o seu amigo cuidar da saúde dele. Você também, você é uma pessoa muito boa. Não deixe as pessoas passar por cima de você. E lembre-se que a humildade é tudo. Um beijo no coração de vocês. Beijo, amei. Olha, o que eu vou te desejar? Tudo de bom para a sua vida, para o seu bebê, para o seu marido, para a sua família. Bênçãos, bênçãos e bênçãos. E obrigado por estar aqui conversando com a gente. Gratidão, beijão. Fiquem bem. Até mais. Beijo. Giovanni, como é que encerra? Ele vai encerrar.